Recebeu um feedback de que precisa melhorar sua comunicação no trabalho? Pois é, a comunicação é uma das competências mais importantes no âmbito profissional. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de como que você pode melhorar sua comunicação, seja ela escrita, seja ela verbal. E eu tenho certeza que dentro da terceira dica eu vou te falar uma informação que você não vai encontrar em nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Eu sou o Rick, sou gestor de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção, e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Primeira dica: ouça ou leia atentamente. É muito importante você entender que a comunicação é uma via de mão dupla. Não adianta a gente falar se a gente não escutar primeiro ou ler primeiro o que a outra pessoa está comunicando. Então, antes de falar, de entender se é o momento certo para você escrever, já colocar suas ideias, você precisa garantir que entendeu o que a outra pessoa está falando, o que a outra pessoa está pedindo para você. Ponto muito importante: você não pode ser multitarefa. Nesse mundo ágil que a gente tem muitas distrações, celulares, e-mails, enfim, muitas vezes as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E isso acaba atrapalhando nessa escuta ativa. Então, tente ao máximo não ser multitarefa. Quando estiver ouvindo alguém falar, quando estiver lendo alguma informação importante, fique 100% presente no momento. Isso é extremamente importante para que você tenha uma comunicação efetiva no ambiente profissional. E aí, se você tiver uma comunicação efetiva de fato, se você tiver uma escuta ativa, você vai entender qual é o melhor momento para você falar. Você vai entender o que está sendo perguntado, o que está sendo pedido para você. É muito comum, no meu caso, de perguntar alguma coisa para os candidatos e os candidatos, por não ter uma escuta ativa muito forte, acabarem respondendo outras coisas que não faziam sentido para a minha pergunta. E eles acabam perdendo pontos comigo por conta disso. Então, por favor, se você é um candidato, preste atenção no objetivo da pergunta, tenha uma escuta ativa, esteja 100% presente na entrevista para que você possa falar e melhorar sua comunicação no processo seletivo ou qualquer outra reunião de trabalho. Segunda dica: pense antes de falar ou de escrever. É muito comum encontrarmos pessoas que são muito impulsivas na comunicação e acabam não tendo um momento antes para poder refletir qual é o objetivo da mensagem, qual é o propósito daquilo que você está escrevendo ou falando. Se você se identifica com isso, provavelmente você é uma pessoa do temperamento quente, colérico ou sanguíneo. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouquinho mais sobre a ciência dos 4 temperamentos, eu posso fazer um vídeo no canal. Comenta aqui embaixo, #4temperamentos, que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas, explicando um pouquinho sobre os temperamentos quentes, que são os coléricos e sanguíneos, são pessoas que são normalmente muito impulsivas, em que quando tem algum estímulo, alguém pergunta alguma coisa ou é provocado, normalmente essas pessoas já têm uma tendência para falar logo, para escrever logo. E essas pessoas, elas precisam ter calma, parar, respirar, entender qual é o objetivo da mensagem para não sair só falando de qualquer jeito, de uma forma desestruturada, sem pensar como que pode organizar a comunicação. E aí, para você poder melhorar a forma como você vai se comunicar, a estrutura e entender quem de fato está te ouvindo, você precisa aplicar a terceira dica. E a terceira dica é: entenda seu público e tenha empatia por ele. Adaptar sua comunicação para a pessoa que está te ouvindo, para a pessoa que vai ler a sua mensagem, o seu e-mail, é extremamente importante para garantir que a sua comunicação seja efetiva, para garantir que as pessoas estão entendendo o que você está querendo falar. E aí, eu separei aqui 4 perguntinhas que podem te ajudar para você entender mais quem é o seu público, o público-alvo, né, que você está falando. O primeiro ponto é: quem é a pessoa que está te ouvindo? Tenta imaginar aí quem é a pessoa que está te ouvindo ou lendo que vai ler o seu e-mail. O segundo ponto é: qual é o nível de maturidade que essa pessoa tem em relação ao assunto que você está falando? Qual o nível de entendimento que ela tem em relação ao assunto que você está comentando ou a história que você está contando no processo seletivo? A terceira pergunta para você avaliar é: como é que ela se comunica? É uma pessoa que tem uma comunicação um pouco mais objetiva? É uma pessoa que tem uma comunicação um pouco mais prolixa, mais aberta, mais fechada? Tenta se adaptar um pouco ao estilo de comunicação dessa pessoa. Provavelmente é o estilo que ela gostaria que você tivesse também. E a quarta pergunta é: qual é o formato da comunicação que mais faz sentido para esse público-alvo, para essa pessoa que você está conversando, está sendo entrevistada
ou que você está mandando e-mail, falando aí pelo Slack, em qualquer outro aplicativo de mensagem. Com essas 4 perguntas, você vai entender quem é o seu público, quem é a pessoa com quem você está falando e vai conseguir adaptar o formato ideal para essa pessoa. E lembra que eu falei que dentro da terceira dica eu ia falar sobre uma teoria, uma informação que não tem em outro canal do YouTube? Então fica aí, mas se você está ficando até aqui, provavelmente está curtindo o vídeo. Curta esse vídeo, comenta qualquer dúvida que você tenha, compartilha esse vídeo também com outras pessoas que precisam melhorar a sua comunicação no trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva. A gente está com a meta aí de tentar bater 1000 inscritos até o final do ano e a sua inscrição pode ajudar bastante. O tópico que eu queria falar com vocês é sobre a comunicação top-down e a comunicação bottom-up. Você já ouviu falar sobre esse estilo de comunicação no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo? Explicando brevemente, a comunicação top-down significa de cima para baixo. Na comunicação top-down a gente vai trazer a primeira informação, a informação mais importante logo no início, e depois a gente vai explicando essa informação relevante. Na comunicação bottom-up significa de baixo para cima, a gente vai construindo o racional da comunicação até chegar no final na informação mais importante. E aí, por exemplo, se você está sendo entrevistado, você está conversando com um profissional mais sênior, uma pessoa C-level, um diretor, um gerente. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa um pouco mais objetiva, ela tem pouco tempo para poder te ouvir ou ler a sua mensagem. Então faz mais sentido você utilizar a comunicação top-down com essa pessoa. Você vai logo de cara falar a informação mais importante e depois, se a pessoa quiser e tiver interesse, ela vai ler o final e vai entender todo o seu racional da informação mais importante, mas você já passou logo no início. Mas se você estiver falando, se comunicando, escrevendo com uma pessoa de um nível mais júnior, uma pessoa que está no início de carreira, normalmente são pessoas que elas precisam de ajuda para poder entender o principal racional que você está trazendo na sua mensagem. Então faz sentido para esse tipo de pessoa você trazer o formato de comunicação bottom-up. Você vai construindo o seu raciocínio até chegar no final na informação mais relevante. Mas e aí, na entrevista de emprego, qual que você acha que é o estilo de comunicação que mais faz sentido para você passar e ser aprovado em processos seletivos? Se você acha que é top-down, coloca aqui embaixo #top-down. Se você acha que é a bottom-up, então coloca aqui embaixo #bottom-up. Vamos ver qual é que mais vai ganhar aí nas hashtags e no final eu vou falar qual é a minha opinião e que eu indico para vocês. Quarta dica: traga clareza, objetividade e fluidez na sua comunicação. Dos 3 pontos, a clareza é o ponto mais importante. Não adianta você estar falando, se expressando, escrevendo, se você não está sendo extremamente claro. O mais importante, você tem que focar na sua comunicação, é se as outras pessoas estão entendendo o que você está querendo passar, o objetivo da sua mensagem. Então, dos 3 pontos, ser claro é o ponto mais importante. Mas, nesse mundo em que a gente tem muitas coisas para fazer, tem muitas atividades que acabam atrapalhando o nosso foco, ser objetivo ajuda a fazer com que as pessoas entendam mais, com mais clareza, a sua mensagem principal que você está passando, seja ela escrita, seja ela oral. Então, ser objetivo pode te ajudar a ser um pouquinho mais claro na sua comunicação. Mas não adianta você ser só direto e objetivo e ficar parecendo um robô. Por isso que a fluidez é extremamente importante. Pare para pensar, até o ChatGPT não tem uma comunicação que é tão objetiva e direta, parecendo de fato um robô. O ChatGPT se comunica de uma forma fluida, como se fosse uma pessoa. Você também, nas suas entrevistas, nas suas reuniões, nos seus e-mails, nas suas mensagens, você precisa fazer com que as pessoas entrem na mesma onda que você. Deixar sua comunicação cada vez mais fluida. Mas lembre, clareza, objetividade e fluidez. Essa tríade é extremamente importante para você conseguir passar uma boa mensagem para outra pessoa que está te ouvindo. E para você que quer melhorar a sua comunicação escrita, use e abuse das estratégias como negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas. Isso pode ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais o principal objetivo da sua mensagem e vai deixar sua comunicação cada vez mais fluida também. Então, se possível, se for aberto para você poder fazer isso nos seus e-mails, na sua comunicação escrita ali no Slack, use e abuse dessas estratégias. Mas para você que
que quer melhorar a sua comunicação oral, sua comunicação verbal, tente treinar um pouquinho mais a sua entonação vocal. Tente colocar ênfase nos pontos que são mais importantes na sua fala, como se você estivesse colocando um negrito em cada ponto que você está falando. Então, sempre que tiver algo que for em negrito, você vai colocar um pouquinho mais de ênfase e você vai treinando. Comunicação é o que a gente vai treinando o tempo todo para ir melhorando a cada dia. E a quinta e última dica é: confirme se a sua comunicação foi efetiva. Muito importante que você peça feedback, que você garanta que a pessoa entendeu o principal objetivo da sua mensagem, escrita ou verbal. Muito importante que a gente faça sempre essa checagem e esteja aberto a ouvir feedbacks. Importante essa abertura para a gente estar o tempo todo melhorando a nossa comunicação. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo claro na forma como a gente está falando, na forma como a gente está escrevendo, mas para outra pessoa não ficou claro aquilo que a gente estava comunicando. Então é importante ter a mente aberta, a humildade intelectual para poder ouvir feedbacks e melhorar a cada dia a sua comunicação. E por hoje é isso. Se você ficou até aqui, provavelmente você curtiu o conteúdo desse vídeo, então curta aqui, comenta as hashtags que eu coloquei aqui durante todo o vídeo, se inscreva no canal e aqui no final a gente vai dar algumas sugestões de vídeos para você poder assistir e continuar construindo essa carreira rica de histórias.